Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Muito bem. João capítulo de número 2. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu João capítulo de número 2. Vamos terminar aqui a leitura deste capítulo, lendo do versículo 13 ao versículo 25. Amém? Glória a Deus. Que nos diz as Sagradas Escrituras: e estava próxima a Páscoa dos judeus, e Jesus, subindo a Jerusalém, e achou no templo os que vendiam bois e ovelhas e pombos, e os cambiadores assentados, e tendo feito um azorrague de cordéis, lançou todos fora do templo, bem como os bois e ovelhas, e espalhou o dinheiro dos cambiadores e derrubou as mesas. E disse aos que vendiam pombos: tirai daqui estes, e não façais da casa de meu pai casa de vendas. Os seus discípulos lembraram-se do que está escrito: o zelo da tua casa me devorará. Responderam, pois, os judeus e disseram-lhe: que sinal nos mostras para fazeres isso? Jesus respondeu e disse-lhes: derribai este templo, e em 3 dias o levantarei. Disseram, pois, os judeus: em 46 anos foi edificado este templo, e tu o levantarás em 3 dias? Mas ele falava do templo do seu corpo. Quando, pois, ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra que Jesus tinha dito. E estando ele em Jerusalém pela Páscoa, durante a festa, muitos, vendo os sinais que fazia, creram no seu nome. Mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Bem amados, a gente volta a pontuar exatamente a questão da deidade de Jesus, que é a temática do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. A razão pela qual, como temos dito aos amados, de não deixarem Jesus por causa de nada, nem por causa de ninguém, porque Jesus é Deus. Amém? Jesus é Deus. Não há problema que Jesus não resolva, não há enfermidade que Jesus não cure, não há necessidade que Jesus não supra. Não, irmão, não há nada que Jesus não possa fazer, porque Ele é Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Eis a razão pela qual você, prezado irmão ouvinte, não convertido, deve se converter, e você, meu irmão convertido, deve se apegar a Jesus. Louvado seja Deus, porque Jesus é Deus.
Aleluia. Glória a Deus. Jesus é Deus. Amém? E João cuida de pontuar isso com muita severidade, por causa exatamente de que a igreja na Ásia Menor, os residentes de Éfeso, estavam sendo bombardeados pela perigosa heresia de Cerinto, que colocava em dúvida a natureza de Jesus, a sua pessoa, a sua deidade. Como alguns nos dias de hoje não defendem, não creem que Jesus seja Deus. Para muitos sistemas de crença hoje, Jesus é um espírito evoluído, foi um reformador político, reformador religioso. Simplesmente isso. Foi mais um profeta. E que depois dele teve outros profetas tão iguais ou semelhantes. Por isso que tem aí Siddhartha Gautama, Joseph Smith, Maomé, Kardec, sucessores papais. E por incrível que pareça, tem até alguns agora pastores evangélicos que se acham nessa linha, né? Que se acham nessa linha do profeta da era, do profeta do momento. Misericórdia. E do profeta da era, do profeta do momento, sendo assim o Cristo, viu, irmãos? Sendo eles assim o Cristo. É complicadíssimo a situação. Pois bem, Deus, só Jesus. E ponto final. Amém? Deus, só Jesus e ponto final. Maria mesmo disse aos discípulos que fizessem o que ele lhes mandasse, obedecesse. E em obediência a Jesus, as talhas que cabiam, como nós já dissemos, os valores das metratas, que cada talha cabia de 2 ou 3 metratas. As metratas, elas correspondem a aproximadamente aqui em versículo 6, João capítulo 2, versículo 6, que a gente leu. Essas metratas, elas correspondem a uma certa quantidade de água que fora transformada em vinho da melhor qualidade. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O que surpreendeu o mestre Sala, porque o melhor do vinho, disse o mestre Sala, era servido no começo, mas os noivos, porque era bodas, né? Casamento, os noivos deixaram para servir o melhor vinho depois, né? Deixaram para servir o melhor vinho por último.
E a festa rendeu. Cada metrata ela tinha cerca de 38 a 25 litros cada. Então eram jarros grandes, né? Que foram cheios e que, quando servido, ao invés de sair água, saía vinho, e de primeiríssima qualidade. A partir de então, versículo 11, Jesus principia os seus sinais em Caná da Galileia e manifesta a sua glória, e os discípulos passam a crer nele. Louvado seja Deus. E agora Jesus, temos aqui registrado o episódio de Jesus entrando no templo. De Jesus entrando no templo, já era a Páscoa dos judeus. E como os irmãos sabem, a Páscoa era a comemoração da saída do Egito. Era uma festa nacional que tinha um caráter religioso, caráter espiritual, que a própria Páscoa apontava para o Senhor Jesus. Como está escrito em Coríntios, Cristo é o nosso Cordeiro Pascal que foi sacrificado por nós. A Páscoa apontava exatamente para a morte expiatória de Jesus por nós. Estava prestes a ser ali comemorada. Em outra ocasião, Jesus substitui a Páscoa pela Santa Ceia. Mas nesta ocasião agora, o Senhor entra no templo. O Senhor entra no templo. Louvado seja Deus. Onde estavam muitos peregrinos que iam a Jerusalém para comemorar a Páscoa e levavam uma variedade de moedas. E não tinham animais para o sacrifício. E aí o pátio externo do templo se transformava no mercado, onde os animais eram vendidos, era feito câmbio de moedas, né? E Jesus, vendo aquilo acontecendo ali dentro do templo, aquilo mexeu com ele, porque aquilo estava ofendendo a santidade de Deus, para que o templo havia sido edificado. Esse templo, irmãos, é o templo que o profeta Oséias disse, cuja glória seria maior que a glória da primeira casa. O interessante é que este templo ele era menos suntuoso que o templo edificado por Salomão e era menor. A suntuosidade dele não era simplesmente que ele era menor, porém ele também era menor. A suntuosidade dele era menor porque o primeiro templo edificado por Salomão, vocês sabem como era, revestido de ouro e etc. Né? Grande. E este templo, a gente aprendeu já uma vez, lendo aqui mesmo Esdras, que houve um período de retardo na reconstrução do templo de 16 anos, que é o intervalo do capítulo 4 para o capítulo 5 de Esdras, que demorou ali 16 anos na história. O templo em si, a gente está vendo aqui no versículo de número 20, ele levou 46 anos para ser edificado. E quando Jesus disse que o derrubaria e seria reconstruído em 3 dias, o próprio texto sagrado diz que ele se referia ao seu corpo. Ao seu corpo. E é interessante como João escreve este evangelho, porque ele diz que Jesus, quando ressuscitou dos mortos,
os seus discípulos lembraram-se disso. Observe que a narrativa de João ela é uma narrativa propositalmente pós-acontecimentos, diferenciada da narrativa de Mateus, de Marcos e de Lucas, que eles parecem estar narrando o evento enquanto ele se processa. Parece que eles estão como que espectadores, que na verdade eles narraram depois de ter ocorrido, como João deixa bem claro isso, né? João deixa bem claro. É uma observação interessante essa, que a gente capta a partir do versículo 22. Por quê? Porque o intuito de João era exatamente de mostrar a grandeza e a soberania de Jesus, essa sua personalização divina, quando inclusive entra no templo e diz que a casa de seu pai não deveria ser feita casa de vendas. O que fez inclusive os discípulos lembrarem-se do que está escrito, que o zelo da tua casa me devorará, que for a palavra do salmista. Louvado seja Deus. E aí Jesus expulsa, derruba a mesa e tal, tem aquele momento tomado de indignação, mas, como eu disse aos irmãos, em contraste ao mundo hermenêutico do texto lá de Lucas, capítulo 22, versículo 35 ao 38, quando Jesus disse aos discípulos que quem não tivesse espada vendesse sua veste e comprasse-a, versículo 36, Jesus, porque no mundo hermenêutico, irmãos, há quem pegue o versículo 36 de Lucas 22, por isso que eu quero trazer isso aqui para os irmãos, com essa atitude de Jesus de fazer um chicote e espantar os vendedores, né? Espalhar o dinheiro, lançar fora do templo os bois, as ovelhas. Louvado seja Deus. Bem como derrubar as mesas. Há quem associe essa atitude de Jesus com o fato de ele ter mandado os discípulos comprar a espada, que Jesus era violento, que Jesus era agressivo. Isso não tem fundamento, não. Inclusive, um certo bispo, né, assinou uma bula dizendo que a igreja, ele estava falando da igreja dele, da igreja de Jesus, a igreja pode partir para a violência, partir para a espada, quando era espada, agora é partir para a bala, para o confronto armado. Mas isso é a igreja dele, a igreja de Jesus não. Em 1 Coríntios capítulo 10, versículo de número 24, capítulo 4, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 4, a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para desfazer sofismas. Então a arma nossa, irmão, é a oração. Tá difícil, ore. Tá doendo, ore. Tá encurralado, ore. Tá se sentindo sem saída, ore. Mas tá pesada, pastor, a cruz, ore. A solução é a oração, a resposta é a oração, a saída é a oração, a tua arma é a oração.
Louvado seja Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. As armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para destruir fortalezas. Segundo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 4. Jesus, irmão, pregava paz. Jesus era pacificador. Jesus disse: bem-aventurados pacificadores, porque os tais serão chamados filhos de Deus. Então, Jesus era da paz. Só que isso aqui é o momento de indignação do Senhor, sabe? Por zelo à casa do Pai, coisa que nos dias de hoje não existe pelos homens de Deus e pelas mulheres de Deus. Há pessoas que acusam até outras de a obra sofrer, mas a obra sofre por causa dessas pessoas que acusam outras pessoas a sofrerem. São pessoas que não somam para o crescimento do reino, são pessoas que investem no escândalo, são pessoas que investem na destruição da obra, são pessoas que investem na desmoralização da obra, na desmoralização de mulheres, na desmoralização de homens de Deus. São homens de Deus que não têm compromisso com a obra, só porque não edificaram o templo, só porque não fundaram a denominação, só porque não abriram a frente evangelística. Aí não se doam à obra, ao ministério que fazem parte. Não se deixam consumir pelo zelo que a obra de Deus requer. Louvado seja o nome de Jesus, porque agiu diferente e dá o exemplo para nós. E muitas vezes já disse aqui e já disse fora do ar. Se vocês quiserem colaborar com o programa Acorda Bem, somente se vocês não quiserem, irmão, problema. A obra não é minha, né? Se vocês não quiserem colaborar, contribuir com a obra, se Deus, irmão, não fizer nada, eu não estou nem aí. E Deus sabe que isso é só da boca para fora, porque quem me conhece sabe como eu fico angustiado, como eu fico enfermo, como eu fico enfermo mesmo, doente, quando estamos passando por dificuldades de manter esse programa no ar. As ovelhas, por exemplo, que congregam comigo, sabe o quanto eu pego no pé delas para que somem para o bom andamento da nossa congregação. O zelo tem me consumido. O zelo pela obra não tem feito eu perder cabelo, tem feito eu ficar barrigudo, tem feito eu ficar magro. É bronca. Oh, meu Deus do céu. Louvado seja o nome de Jesus, que dá exemplo a nós de como devemos nos dedicar às coisas do Pai Celestial. Dedica-te, irmão, à obra de Deus. Amém? Dedica-te à obra de Deus com todo o empenho, com toda a garra, com toda a gana, com toda a devoção, sabe, irmão? Aplica-te à obra de Deus como se fosse o teu negócio, como se fosse o teu negócio, sabe, o teu empreendimento, como se fosse a tua empresa, como se fosse o teu comércio, como se fosse a tua casa, a tua família. Se empenha assim, irmão, na obra de Deus. Aleluia. Dorme pensando na obra, acorda pensando na obra, estuda em função da obra, procura ganhar dinheiro em função da obra, procura se profissionalizar em função da obra, procura crescer intelectualmente em função da obra de Deus, do reino de Deus. Vais ver quanto isso te fará bem, o quanto isso te preencherá, o quanto isso te tornará feliz.
faz a vontade de Deus. No demais, ora. Aleluia. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. E ao pé da cruz os teus cuidados deixarás. Fazes já o seu. Louvado seja o nome de Jesus. Mais uma vez, hoje nós estamos com pouco tempo para oração, né? Mas vamos orar. Amém? Em nome de Jesus, e nos despedir por hoje. Amanhã estamos de volta. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.